Bom dia, bom sábado. O ano era 1982. Muita gente vai falar, eu não era nem nascido, então não vou lembrar. Mas alguns eram sim, vão lembrar desse evento. Eu era garoto, eu tinha 7, 8 anos. E eu me lembro de uma tarde de julho de 1982, Copa do Mundo, a gente maluco com aquela coisa do futebol. E o Brasil tinha, naquele momento, a seleção brasileira tinha o melhor time de futebol já feito na história. Todos que lembram dessa época lembram daquele time. Tem gente que lembra da escalação, lembra dela? Valdir Pérez, a zaga era Leandro, Oscar, Luizinho Júnior, meio de campo com Falcão, Sócrates, Zico e Toninho Cereza. Éder e Serginho eram os atacantes. Vai dizer que tu não lembra, que tu lembra. E esse time era espetacular. Um gênio do futebol chamado Tele Santana era o técnico. E a Copa do Mundo, o Brasil brindou o mundo com o chamado futebol show. Lembra disso? O Brasil tinha vencido a Argentina de maneira acachapante. Nosso maior adversário, né? Pelo menos aquele que a gente mais detestava, com Maradona e tudo. Estávamos muito confiantes. E o próximo adversário da seleção brasileira era a Itália. E a Itália era um time medíocre, mediano. Tinha um craque, que era o goleiro, Dino Zoff, lembram dele? Grandão. E um atacante mediano, que jogava na Itália, nunca tinha sido um grande artilheiro, chamado Paulo Rossi. Aí o pessoal lembra. E ninguém se deu conta. Depois do que o Brasil tinha feito com a Argentina, a gente achou que ia detonar a Itália. E saímos ganhando ainda. Golaço do Falcão. Só que o Brasil pecou por excesso de confiança. A autoconfiança e o excesso a euforia pelas vitórias e pelo time que tinha, que era espetacular, fez com que nós abríssemos mão da tática e atacássemos no futebol arte. Só que a Itália foi compenetrada. E o tal do Dino Zoff fechou o gol. E o tal do Paulo Rossi, você lembra? Aquele atacante mediano entrou para a lenda do futebol mundial com 3 gols. Fez 3 gols naquele dia. E o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo da Espanha de 1982. Lembram disso? Pouca gente lembra. O excesso de confiança fez com que nós abríssemos mão de cuidados. A seleção brasileira abriu mão de formar um esquema tático, acharam que o simples futebol bom de cada um iria formar, iria ganhar, e abriu mão do conjunto. Era cada craque por si. E nós perdemos. Na Bíblia tem um exemplo claro de que autoconfiança pode levar-nos à derrota. A autoconfiança pode levar-nos ao fracasso. Mas para a gente entender esse episódio, eu quero que você abra sua Bíblia rapidinho no livro de Êxodo. Nesse capítulo 34 de Êxodo, Êxodo 34, você vai ver uma ordem direta de Deus para o povo de Israel. Deus deu uma ordem direta. Capítulo 34, verso 12 de Êxodo, diz assim: guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja um laço no meio de ti. Ou seja, vocês vão entrar nas terras, vocês vão invadir as terras, certo? Não façam aliança com eles. Não dá o dedinho, não fica amiguinho, não. Vocês vão destruir essas cidades. Não façam aliança com eles. Isso aqui Deus está dizendo, está dando um conselho. O que ele está dando aí? Ordem. E ordem a gente obedece. Se a gente obedece a ordem da mãe, imagina de Deus, né? Ordem a gente obedece. Então, nesse contexto, a gente vai entender o problema que Israel viveu por conta de não obedecer uma ordem direta de Deus. O problema está no livro de Josué, no capítulo 9.
Então, deixa aberto aí. Josué, capítulo 9. Bom, Deus não fala as coisas à toa. Tudo que Ele faz para a gente é para nos salvar. Ou seja, tem um objetivo claro, que é a nossa salvação. E os israelitas tinham vencido algumas batalhas importantes. Eles tinham derrubado Jericó, tinham vencido na cidade de Ai. E isso tornou-os famosos e amedrontadores, igual a seleção brasileira de 82. E sabe o que aconteceu com o grande líder Josué e com Israel? Ficou autoconfiante. Josué era um grande... Josué ficou autoconfiante. E quando nós somos autoconfiantes, a gente resolve as coisas sozinhos. É aquela história do deixa comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não ganhei lá? Então, tinham acabado de derrubar Jericó. Ninguém acreditava. A cidade de Ai, uma cidade importante, eles passaram por cima. E isso, para o mundo antigo ali, se tornou famosíssimo. E isso deu a Israel autoconfiança. Quando Deus diz que a confiança deveria estar nele, não em si. Quando na minha vida, as minhas vitórias me tornam autoconfiantes, as minhas vitórias são derrotas. Cuidado. Nem sempre vitória é positiva. Um tropeço ensina mais do que uma vitória. Já tem um ditado aqui disso aí. Talvez um tropeço ensine mais do que uma vitória. E aí, Deus disse, não faça aliança. Não era essa a ordem que está lá em Êxodo? Por que Deus fez isso? Porque Deus, eu não quero. Porque Deus simplesmente faz porque é do gosto dele? Eu dei essa ordem porque é a minha vontade? É isso? Não precisa nem abrir, pode ficar aí em Josué, mas eu vou ler um negócio para vocês em Deuteronômios. Em Deuteronômios capítulo 7, no versículo 3, diz assim, no versículo 2, E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, não as destruirás. Não totalmente as destruirás, perdão. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Com quem? Com as cidades que vocês tomarem. Não façam aliança, nem tenham piedade. Deuteronômio 3. Por que Deus está falando isso? No versículo 3. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Ou seja, vocês vão acabar fazendo casamentos mistos. E o que pode causar esses casamentos mistos? Continuando aí. Verso 4. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. A apostasia. Quando nós fazemos aliança com quem Deus disse para não fazermos aliança, quando nós entramos em acordo com aqueles que Deus disse não entrem em acordo, quando a minha igreja se adequa a coisas que Deus disse para não se adequar, qual é o resultado? A apostasia. Pior, continuando no verso 4 aí. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumir. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Ou seja, além da apostasia, ecumenismo. Apostasia e ecumenismo. Dois grandes problemas para uma igreja, não são? Portanto, não faça. Por quê? Porque eu sou o seu Deus e eu sei o que eu estou falando. O resultado disso é apostasia e ecumenismo. Não faça acordo com quem eu disse para você não fazer acordo. Claro, não é? Deus é muito claro. A beleza da relação de Deus conosco está no maniqueísmo de Deus. O que é maniqueísmo? Deus não dá caminhos variados para que você escolha. Deus diz o certo e o errado. O claro e o escuro. Luz, trevas. Salvo, perdido. Ele não deixa a gente no relativismo. É o maniqueísmo de Deus contra o relativismo humano. Mas nem tudo é bem assim. As coisas são relativas. A gente tem que relativizar as coisas, ver as coisas. É assim que ele está falando? Filho, não faça aliança, porque não faça porque eu estou mandando. Porque o resultado é ruim para você.
Eu sou teu pai, eu te fiz, eu sei o que eu estou falando. Simples assim. O que podia causar essa apostasia, esse ecumenismo? Se você for no livro de Números, Deus é mais contundente. Ele quer assustar mesmo. No livro de Números, no capítulo 33, no verso 12. Só um minutinho. Não, perdão. Verso 55. Verso 55. Números, capítulo 12, verso 55. Olha o que ele fala. Mas se não lançardes fora os moradores da terra diante de vós, se vocês não mandarem eles embora, então os que deixardes ficar, vos serão por espinhos dos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas. Imagina o que é um aguilhão na virilha. Muita gente se encolheu aqui. Vai ser assim com você. Se você não mandar eles embora, se você ficar amiguinho, os seus olhos serão furados. E apertar-vos-ão na terra em que habitares. Você será oprimido por eles. Só que isso levaria claramente, então, Israel à destruição. Só que Josué estava autoconfiante. Josué era o Tele Santana de 82. Estava tudo certo. Então vamos lá para o capítulo que eu pedi para vocês já deixarem aberto aí, no capítulo 9 de Josué. Josué, capítulo 9, conta uma história sobre o povo de Israel e os gibeonitas, o povo da terra de Gibeão. Era uma terra distante, não tão distante, aliás, de Israel, certo? Que ouviu todas as histórias de vitórias de Israel e ficaram com medo. Alguns se juntaram para lutar contra Israel, apanharam. Os gibeonitas falaram, não, gente, vamos fazer parceria com esses caras. Imagina que eu vou ficar contra Israel. Vamos lá, a gente se finge de amigo deles e fazemos aliança com eles. Aí eles não podem nos destruir. Certo? Boa ideia dos gibeonitas. Mas o que Deus tinha falado para não fazer isso. Que os israelitas não aceitassem, não era? Então vamos lá, capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis, ouvindo isso, eram as vitórias de Israel, tá? Ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, verso 3, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores. E levando sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Por que eles fizeram isso? Eles se disfarçaram de mendigos. Vestiram roupas surradas, sapatos estragados, o pão embolorado que eles levavam, para dizer o quê para Josué? A gente vem de uma terra muito distante. Eles eram vizinhos de Israel, próximos a Israel. Estamos numa terra muito distante e ouvimos falar da sua fama. E viemos aqui tratar de aliança contigo. Então eles fizeram um engodo para Josué pensar que eles não eram ali da região, que eles ainda não tinham comunicação sobre o que tinha acontecido ali em Jericó e Ai, que eles eram simplesmente um povo distante que queria aliança com Israel. E aí a gente já começa a perceber que, na nossa vida espiritual, o nosso inimigo que nos conhece bem, às vezes melhor que nós mesmos, ele também se traveste de coisas que a nossos olhos parecem piedosas, parecem boas, parecem interessantes, inteligentes ou benéficas, para nos enredar. Quando a palavra de Deus diz, não faça, ele fala, mas se você fizer, a gente dá um jeito. A gente, vocês estão vendo, a coisa não é bem assim. O diabo não é tão feio quanto se pinta. Já viram assim, né? Então, essa maneira, essa abordagem do inimigo, deles, dos gibeonitas, contra Israel,
é uma alegoria da abordagem do inimigo na nossa vida. E quando estamos confiantes em nós mesmos, somos presas fáceis desse tipo de engodo. Somos presas fáceis do engano de Satanás. Eles começam a pressionar. Se você der uma olhadinha lá. E vieram a Josué, verso 6. E vieram a Josué ao arraial e a Gilgal, e disseram eles aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo ou aliança conosco. Nós viemos de uma terra distante, vamos fazer um acordo? Vamos fazer uma aliança? Que era justamente aquilo que Deus tinha falado para não fazer. Certo? E os homens de Israel responderam aos heveus: talvez habitais no meio de vós, como, pois, faremos acordo convosco? Fala assim, vocês não são daqui de perto, não? Vocês não estão aqui próximo? Não. Olha aqui o nosso pão. Embolorou de tanto que a gente já andou. Olha nossas roupas. Olha os odres de vinho nosso, todos rotos, todos estragados. Nosso sapato gasto de tanto andar. Imagine que a gente é daqui de perto. Eles até desconfiaram, mas não cumpriram o que Deus havia dito. Então disseram a Josué, eles disseram: nós somos os teus servos. Mentira, sacrifício da verdade. Nós somos teus servos, nós estamos servindo a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, todas as igrejas levam a Deus. Deus é um só, então a gente está... É assim? Será que a gente pode cair nessa armadilha? Somos servos, todos são servos de Deus, todos servimos a Deus. Deus é um só, gente. A verdade... O que é a verdade diante de Deus? Nada. O que são as ordens de Deus diante daquilo que a gente pode viver de bom na companhia de Deus? Nada, gente. Vocês estão vendo como é sutil e como nós, na nossa vida espiritual, podemos facilmente nos deixar levar por esses enganos? E aí, eles falam, e teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama, tudo o que fez no Egito. Olha como Satanás é astuto. Eles não falaram, olha, a gente ouviu falar o que você fez em Jericó, ou em Ai, porque tinha acabado de acontecer. Eles citaram uma coisa que tinha acontecido lá no Egito, lá atrás, para dizer, a gente conhece vocês lá de trás. O que vocês fizeram agora a gente nem sabe. Vocês estão entendendo? Eles citaram coisas antigas, astúcia, né? Relataram coisas antigas e não recentes. Por quê? Se eles falassem, a gente soube o que você fez em Jericó, como é que vocês sabem? Vocês não são de tão longe? Não estão andando, faz tanto tempo. Derrotamos Jericó ontem? Vocês estão entendendo? A comunicação era demorada. Se eles falassem que sabiam sobre Jericó e Ai, facilmente seriam identificados. Quando Satanás nos aborda, ele conhece os pontos que vão ser facilmente aceitáveis por nós. Ele não deixa a ponta solta. Ele não deixa aresta. Ele amarra a coisa. Você tem que entender e você só vai entender as pequenas pontinhas soltas que Satanás deixa quando você está amparado aonde? Com quem? Na palavra de Deus. Se não, meu amigo, você é presa fácil. Se você não estiver amparado no querer de Deus, não estiver amparado na palavra de Deus, você é presa fácil. Então, e aquilo acabou se tornando uma coisa... coitados, não. Olha, tudo esfarrapado. Tadinho. Custa fazer aliança com esses coitados? Custa ajudar, né? Custa estender a mão para esses coitadinhos, né? E o que acontece? Josué faz duas coisas erradas. Primeiro, Josué era o líder, né? Era o sucessor de Moisés. Moisés havia morrido. E ele, primeiro, não tirou tempo para refletir. Moisés fez tudo o que fez, mas ele passou 40 anos pensando, 40 anos se preparando.
Josué não fazia as coisas precipitadamente. E quando ele fazia, mesmo as coisas imediatas, ele consultava a Deus. Josué não. Josué foi precipitado. Pior, além de ser precipitado, ele não pediu o conselho de ninguém. O que é um grande erro para o líder. Aqui na igreja, quem decide as coisas? É o pastor? Quem decide as coisas da igreja? Um grupo de pessoas. Por quê? Obrigado, irmão. Na multidão de conselhos existe a sabedoria. Só que Josué não consultou ninguém. Um grande líder, um grande homem, um dos maiores da Bíblia, corajoso, forte, espetacular. Errou, e errou feio. Errou e errou feio. Se você der uma olhadinha no verso 15, ele fala, e Josué fez paz com eles, fez um acordo com eles que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué simplesmente falou, tá bom, vou fazer acordo com vocês. Não consultou ninguém, não pensou muito no assunto, olhou a situação e fez o acordo. Fez exatamente aquilo que Deus disse para ele não fazer. Sabe por que você está numa igreja? Sabe por que a gente frequenta a igreja? Porque salvação é individual. O relacionamento com Cristo e com o plano de salvação é individual. Para que vir a igreja? Fica cada um na sua casa, espera Jesus voltar e vamos para o céu, amém? Por que você vem na igreja? Porque na multidão de conselhos existe. Você deve comungar com as outras pessoas da sua própria fé. Você deve estar, a experiência dele pode me ser válida, como a minha pode ser válida para ele. Ninguém vai para o céu sozinho. Se você não treinar a comunidade do céu aqui, você não vai para o céu. Porque lá você vai viver em comunidade. É por isso que você vem para a igreja. E a igreja tem erros, a igreja tem problemas, a igreja tem virtudes, a igreja é... A Arca de Noé devia ser um lugar nojento. Sujo. Imagina aqueles animais todos aqueles dias dentro da arca. Mas quando o mundo estava em ebulição, onde era o melhor lugar? A igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Certo? Nem eu, nem ninguém. Porém, nesse mundo em ebulição, onde é o melhor lugar para você estar? Onde você vai estar? Então, quando ele faz esse acordo, esse trato com o povo, ele é seduzido por essa linguagem piedosa, porque se você voltar um pouquinho no verso 9, eles falavam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua voz. Nós viemos aqui porque Deus nos trouxe, porque Deus está conosco. Uma linguagem piedosa. Venha para cá, Deus está aqui. Canais de televisão, igrejas, denominações, venha, Deus está aqui, pode vir pegar. Está aqui guardadinho para você. Sabe? Essa linguagem bonitinha, que soa gostosinho nos nossos ouvidos. Canção de amor é bonito, mas não leva ninguém para o céu. Tá? Canções de amor são lindas, mas não levam ninguém para o céu. O que leva para o céu é a graça e a misericórdia de Jesus Cristo fazendo efeito na minha e na tua vida. E isso nos leva para o céu. Vamos deixar de palhaçada. Certo? Não tenho nada contra as canções, pelo amor de Deus. Gosto, adoro as canções. Ouço, sim, não sei cantar, mas eu gosto muito de quem canta. Porém, vamos ao que é certo, ao que é direto. O que nos salva é graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu só entendo a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo quando eu entendo a sua palavra. E quando eu entendo a sua palavra, eu faço o que Deus quer. Eu não faço o que eu quero. Vocês estão entendendo? Eu não faço o que eu quero. Não sou eu mais quem vive, mas isso vive em mim. Então, essa astúcia, todas essas meias respostas,
são claramente identificáveis se você estiver a par com a palavra de Deus. Por quê? Deus te dá meia resposta? É sim ou não, meu chapa? Alguém está meio salvo ou meio perdido? Eu estou mais ou menos, estou ali, né? No limiar, aí, o risquinho está aqui, eu estou caindo, eu estou subindo. É assim? Existem dúvidas do caráter de Deus, ou coisas que ficam na penumbra, né? Ou é claro, ou é escuridão, trevas. Então, essa astúcia, esse relativismo, isso é um elemento humano muito baixo. É uma astúcia de Satanás, uma maneira de Satanás agir muito baixa, mas que nos seduz muito. O iluminismo foi uma corrente de pensamento surgida na Europa para combater aquela tradição da Idade Média de que as coisas deveriam ser feitas sem entender. A Idade Média era a seguinte: Deus existia, estava no céu, a igreja era o seu condutor, a igreja cristã, católica, era o seu condutor para esse Deus. Mas você não precisava entender nada. Certo? Simplesmente faz o que a igreja está mandando. Se mandava você comprar um papel com perdão de pecado, você comprava o papel com perdão de pecado. Mandava você ajoelhar e andar até não sei aonde, ajoelha e vai até não sei aonde. Se mandava você pagar tal coisa, paga tal coisa. Relíquia, indulgência, comprava lá uma cabeça de João Batista. Olha lá, beleza, tem a minha, você tem a sua. Não sei quantas cabeças de João Batista tinha, né? E essa tradição sem irracional foi combatida por um movimento chamado iluminismo. A ideia era a seguinte, que o homem racionalmente poderia entender a sua condição, certo? E ajustar a sua existência. Por isso, a famosa frase do Descartes, penso, logo existo. A minha existência está atrelada ao meu, e isso foi chamado de iluminismo. A luz. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo falou o quê? Quem é a luz do mundo? Sou eu? É o meu raciocínio? É a minha inteligência? Satanás apresentou para a humanidade um movimento dizendo, meu amigo, você, o seu raciocínio, o racionalismo, é suficiente para explicar tudo. Você não precisa nem de ninguém e nem de Deus. E louvam o iluminismo. Nossa, que maravilha. E os filósofos iluministas, e não sei o quê. Palhaçada. Simplesmente o mundo estava na escuridão, o diabo acendeu uma velinha desse tamanho, chamada iluminismo, e todo mundo, Quando Jesus falou, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou, meu amigo. Não é por você, não é pela sua inteligência, é pelo seu raciocínio, pela sua autoconfiança, pelo que você é. Porque quando você se torna autoconfiante, quando você acha que o seu eu é suficiente para te suster, para te salvar, para te explicar, para tudo, você está perdido. Você está em pecado e você está perdido. Pior, você está tão perdido que você não vê que você está perdendo o primeiro mandamento. Você está pecando no primeiro mandamento já. Não terás outros deuses diante de mim. Que Deus você está colocando diante de Deus? Você mesmo. Você está se colocando diante de Deus. E coisas menores podem tampar a visão de uma coisa maior. Minha mão é bem menor que essa igreja, mas se eu botar ela aqui, eu não enxergo ninguém. Você é muito, mas muito menor do que o plano de salvação, do que Deus tem para você, do que o céu, do que a graça, do que a misericórdia. Mas você é uma poeira, você não é nada. Mas se você se colocar diante de si mesmo, primeiro mandamento, você está pecando, você está perdido. Então não se coloque, você não é ninguém. Não somos ninguém. A minha pouca inteligência não me leva para lugar nenhum. Se gabar da sua inteligência é um erro gravíssimo. Confiar no próprio entendimento, então, nossa, está perdido. Está perdido. O inimigo nos conhece, certo? Ele sabe, ele estudou. A Itália fez a lição de casa. Ela estudou os jogadores brasileiros. Ela sabe que o Toninho Cerezo subia antes da hora. Você lembra disso? E deixava
a zaga descoberta, porque ele era volante, né? E o tal do Paulo Rossi, 3 vezes nas costas dele. Gol, gol, gol. Lembra disso? A Itália estudou o Brasil. O nosso inimigo nos estuda. Ele nos conhece. Ele sabe qual é o seu ponto fraco, seu ponto forte. Ele sabe por que flanco ele vai te atacar. O que ele vai te colocar como possível, como impossível. Ele sabe as palavras que você gosta de ouvir. Ele sabe aquilo que te agrada, que infla o seu ego, que deixa você feliz. Ele sabe te dar autoconfiança. Quando Deus disse, quando você tiver autoconfiança, você vai estar destruído. Vai ser que nem aguilhões na sua virilha. Já pensou? E aí, nesse processo que o inimigo usa contra nós, qual é o nosso papel? Se nós batermos de frente, provavelmente a gente vai apanhar muito. Então, Paulo, não vou nem abrir, mas todo mundo conhece, dá um conselho simples. Revestivos de toda a armadura. Meu amigo. E qual que é a armadura? A armadura é o quê? Onde está a armadura? A palavra de Deus. Se revista da armadura, meu. Você é adventista do 7º dia. Leia a Bíblia, estude, entenda, aprenda. Eu não consigo. Força. Se revista da armadura. Ele não está dizendo para você, vê se você gosta um pouquinho, vai lá, assiste, ouve aquela musiquinha. Não. Ele está falando, se reveste da armadura, meu filho, que o negócio está feio. Senão você não está salvo, não, você está ralado. Se reveste. O resultado dessa história é triste. Porque, se você der uma olhadinha no verso 20, um pouquinho antes, desculpe. Num certo momento, logo depois da aliança, eles descobrem que foram enganados. Josué descobre que foi enganado e fala, e agora? Só que agora eu já fiz acordo. Eu já jurei a eles que não ia matá-los. Agora eu não posso matar. E Deus falou para ele, agora não, filho. Agora você fez acordo. Sabe por quê? Porque se você não leva a sério os seus acordos e as suas alianças, Deus leva. Deus falou para não fazer aliança com os gibeonitas, ou com ninguém. Mas já que você fez, agora honre a tua aliança. Eu estava vendo as meninas falando da escola sabatina aqui. Elas aceitaram uma responsabilidade. E o que elas vão fazer? Honrar o acordo que elas fizeram com vocês? Com Deus. Cada um de vocês que tem uma responsabilidade aqui dentro, na igreja, uma responsabilidade, você honre o acordo que Deus fez contigo e que você fez com Deus. Tenha vergonha na cara. Vocês fizeram um acordo? Agora vocês não podem matar. Quando Josué descobre, fala, esses caras nos enganaram. Olha só. E no verso 20, ele fala, isto, porém, lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Nós não vamos matar vocês porque nós juramos. E para que Deus não derrame a ira sobre nós, nós vamos conservar a vida de vocês. E eles conviveram com os gibeonitas por muito tempo. E foi um colapso em Israel. Tudo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Por quê? Fizeram a aliança que Deus disse para não fazer. Só que, como Josué fez a aliança era perene. O acordo era perene. E Deus falou, não desfaça o acordo. Já que fez, agora cumpra. Já que fez, agora cumpra. Sabe qual é o resultado? 400 anos depois, o rei Saul descumpriu o acordo. 400 anos depois. E depois de Saul veio Salomão e depois veio Davi. E no tempo de Davi teve uma época de fome em Israel. Seca e fome. E Davi virou para Deus e falou, Deus, o que está acontecendo? O que está rolando? Por que Israel está passando por esse perrengue? Deus sabe o que Deus falou para ele? Porque Saul descumpriu a aliança com os gibeonitas.
400 anos depois, Saul descumpriu, expulsou, bateu, matou os gibeonitas, e Davi estava pagando por isso. Vocês estão entendendo? Porque o nosso Deus é justo. Ele é sério. Deus não é Deus de brincadeira. Não se brinca. Não faça um acordo com Deus que você não possa cumprir. Porque quando Ele fez o acordo contigo, não tem nenhuma cláusula para se rescindir esse contrato. Ele disse, eu vou morrer por você, amém? E o que Ele fez? Morreu. O meu sacrifício vai te salvar. E o sacrifício de Cristo pode te salvar? Amém. Quando Ele faz acordo com você, Ele faz sério. Mesmo que isso custe a Ele a própria vida. Davi recebeu a penalidade por o descumprimento, que nem foi ele que descumpriu, foi Saul. Mas Deus falou, não. Fez o acordo, é para sempre. Graças a Deus, o acordo que Ele fez conosco é perene. É eterno. A eternidade foi roubada da gente. O entendimento, a grandiosidade do que é eterno foi roubado da nossa cabeça. A gente tem tanto problema imediato que o eterno fica muito grande. Não cabe da nossa cabecinha. E quando Ele restituir isso para a gente vai conseguir entender que o que é perene, o que é para sempre, só pode vir de Deus. Qualquer coisa que te impeça de participar dessa eternidade, qualquer coisa que te tire do acordo, que te tire da aliança, qualquer coisa que te afaste desse Deus, qualquer coisa que vá de encontro ao que Ele determinou para você, como lei, como ordem e como conselho. Qualquer coisa que vá de encontro ao que Ele determinou para você, tem que ser banido da sua vida e da minha vida, porque senão vai me tirar da graça. Talvez a gente possa pensar, o Deus do Novo Testamento era meio severo, né? Porque, olha, foi lá e castigou Davi por causa do... Porque nem foi ele que fez o acordo. Nem foi ele que fez o acordo. Como é que castigou assim? Foi Jesus que pecou? Na aliança, quem merecia morrer? Quem merecia morrer? E quem morreu? Isso é justo? Nós não estamos falando de justiça. Nós estamos falando de graça, de amor e de misericórdia. A justiça divina transcende, por graça, amor e misericórdia, transcende o nosso entendimento. Que nós possamos participar disso todos os dias. Que nós possamos entender a palavra de Deus, nos revestir da couraça, nos proteger. Não acordar com aquilo que não é de acordo com o que Deus disse. E se é contundente, e se vai contra, estanca aqui, naquele momento. Se é bonitinho, preste atenção, olha, ouça, observa, estuda a palavra de Deus, compara textos. Não seja preguiçoso, não seja apressado, não faça as coisas sem pedir conselhos. Peça conselhos a Deus, peça conselhos aos seus irmãos. Essa dinâmica, é por isso que você está na igreja. É por isso que você convive com essas pessoas que estão do seu lado. Seja seu parente, seja uma pessoa que você nunca... Você está aqui por causa disso. E que Deus nos abençoe para participarmos cada vez mais do seu plano redentor. Para participarmos cada vez mais do seu plano de amor. Porque quando você está dentro desse plano de amor, não é difícil identificarmos o mal e nos livrarmos dele. E nos livrarmos do mal, nós estamos salvos. E esse é o meu desejo e minha oração para todos nós. Amém. Vamos ficar em pé então para orar? Oremos, grandioso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Obrigado por estarmos em sua casa. Obrigado pelas bênçãos que caem do céu sobre nós. Vida, paz, saúde e alimento, tudo é provido por Ti. Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez. Que os nossos corações possam estar afeitos a Teu plano misericordioso de graça e de salvação. Que nós possamos passar aos outros esse plano. Que nós possamos ter a alegria de estarmos juntos no céu contigo. Perdoa os nossos pecados. Não somos merecedores de nada. Tudo pedimos em nome daquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Amém.